Fala galera, tudo bem? Aqui é o Thiago Prokopiak, eu sou professor particular aqui em Curitiba. Então hoje vamos ter uma videoaula super importante aí sobre como fazer uma boa redação, tanto no Enem, quanto em outros vestibulares, ou em qualquer concurso público que você esteja interessado. Essa aula vai ser de grande importância para você, pode ter certeza. Após 6 anos, eu estou fazendo um novo vídeo. Há 6 anos atrás, mais ou menos, eu fiz 3 vídeos aí de ensino fundamental e médio, na parte de biologia, matemática e física. E eu vejo que agora eu vejo muitos defeitos no vídeo, muita gente falando que eu falo muito rápido, então eu estou procurando me policiar para falar um pouco mais devagar. O vídeo era muito curto, não tinha bons exemplos, então assim, eu não vou tirar o vídeo porque eu acho que isso mostra a evolução. É muito importante a gente evoluir na nossa vida, nas nossas profissões, então eu acredito que esse vídeo vai ser melhor e vão ter mais visualizações. Mesmo assim eu agradeço por todos os comentários que tem nos vídeos. Thiago para presidente, Thiago, muito obrigado. Tem gente que gostou da piada, tem gente que não gostou, mas o importante é a gente sempre ter um bom humor, né? Então esse novo vídeo vai ser fundamental, eu acho que é um vídeo diferente dos outros que vocês estão acostumados a ver aí sobre como fazer uma redação. Eu vou falar de uma maneira bem simples aí, vou falar diretamente com você, a visão de um aluno mesmo, um aluno que já fez o Enem e que vai te ajudar a fazer uma boa redação. Bom, muita gente me pergunta por que eu dou aula. Primeiro, em 2007, eu passei em primeiro lugar no curso de Gestão da Informação na Universidade Federal do Paraná. No mesmo ano, eu passei em 9º lugar em Sistemas de Telecomunicações na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Porém, acabei não terminando esses 2 cursos. Mais tarde, em 2010, eu passei novamente em Administração na Universidade Federal do Paraná e hoje sou formado em Administração pela Universidade Federal do Paraná. Comecei a dar aula a partir de 2007, então a partir daí eu venho trabalhando as matérias de ensino fundamental e médio e venho procurando dar um aprendizado um pouco diferenciado aí para os meus alunos. Acredito que vale a pena assistir até o final do vídeo, são 18 dicas aí muito importantes para qualquer redação que você for fazer, em qualquer vestibular de todo o Brasil ou até mesmo concurso público, e principalmente no Enem. Muitas pessoas falam, professor, é muito difícil passar no vestibular, agora o Enem ficou unificado, o Brasil inteiro concorre comigo, são mais de 100 candidatos por vaga no meu curso, eu acredito que eu não vou passar, então eu acredito assim, você tem que ser positivo, você tem que acreditar em você mesmo, acredite em você mesmo, alguém vai ter que passar. Não tem super-homem nesse concurso aí que você vai fazer, nesse vestibular ou no Enem. Acredite em você, eu tenho certeza que você tem capacidade. O nosso querido Flávio Augusto, empreendedor, grande empreendedor do Brasil, aí fala, sucesso não tem área. Então no Enem, eu trago para o Enem, você tem que ter sucesso no Enem. Não importa se você é bom em português, em matemática, em geografia ou em redação. Você tem que fazer um mix para você passar nesse concurso. O importante é isso. Então veja o seu sucesso lá na frente, que eu tenho certeza de que você vai conseguir esse objetivo que você está buscando. Um dado importante antes de começar, apenas 0,9% dos candidatos em 2013 do Enem atingiram mais de 900 pontos, sendo que o máximo atingível é 1.000 pontos, né? Então você veja, entre 1.000 candidatos, apenas 9 atingiram 900. Então você vê que você tem que ser diferenciado, né? Uma das dicas vai ser essa, mas eu já peço para você prestar atenção que não dá para ele seguir padrões. A gente tem que fazer algo a mais para poder fazer uma boa redação. Dica número 1. Não tenha medo da redação. Esse é o principal mito que as pessoas criam. As pessoas chegam na prova e pensam, nossa, a redação é muito difícil, eu não vou conseguir fazer essa prova, eu não sei o tema da redação, eu não sei o que eu vou escrever. Não pense assim, porque a gente pensa, a gente atrai. Você está atraindo coisas negativas para você e o que vai acontecer é que você vai chegar lá e vai acontecer o que você está pensando. Então pense positivo, seja muito positivo nos seus pensamentos, chegue lá na prova tranquilamente, veja que vai dar tudo certo. Dica número 2, dica muito importante. Eu aconselho que você faça a redação primeiro. Sempre que você chegar numa prova, faça primeiro a redação quando isso for possível. Você está com a cabeça mais arejada, está mais calmo, está tranquilo. Então pense, desenvolva suas ideias, desenvolva suas habilidades, deixe fluir sua criatividade. Faça sua redação primeiro. Até porque, se a prova tiver múltipla escolha, na múltipla escolha você tem a possibilidade de chutar, acertar a questão do chute. Você vai chutar lá A, B, C ou D.
Na redação não tem como. Então essa dica é muito importante. Faça a redação primeiro. Dica número 3. Quem manda em você é o enunciado. Parece um pouco autoritário, mas não é. Sempre pense isso. Você tem que seguir o que o enunciado diz. Tá certo, você aprendeu uma coisa com o seu professor, você aprendeu outra coisa em um vídeo, você aprendeu outra coisa em uma viagem, mas naquela prova, naquele momento, você tem que seguir o enunciado. Ele vai te dizer quantas linhas você vai fazer, se você precisa fazer título. Então sempre pense isso. Quem manda em você é o enunciado. Lembre-se disso que vai ficar mais fácil você resolver qualquer questão além da redação, é claro, né? Questão número 4, muito importante. Fique sempre atualizado. Eu aconselho, não leia só uma revista, não veja só um telejornal, procure ler mais de uma marca de revista, ver mais de um canal de televisão. Para o Enem, importantíssimo, sempre esteja atualizado com políticas públicas, sobre saúde, segurança pública, educação básica. Isso é muito importante porque é muito cobrado no Enem. Não que seja a coisa mais importante. Talvez você não precise usar o seu conhecimento sobre as atualidades, mas é muito bom que você tenha, porque isso vai fazer algo a mais na sua redação. Vai fazer você atingir uma nota 1000 no Enem. São essas poucas coisas que fazem a pessoa atingir uma nota máxima. Dica número 5. Famosa chuva ou tempestade de ideias. É um pouco clichê o que a gente fala aqui nessa dica, mas é muito importante. Já está provado aí que brainstorm é muito importante. Então, você tendo o tema principal da sua redação, você vai no rascunho e faz uma chuva de ideias. Você escreve palavras-chave, expressões, dados que você tenha, atualidades. Escreva tudo que você vem na sua cabeça através desse tema. A partir daí você vai selecionar, grifar as melhores ideias. Isso vai ajudar bastante na construção da sua redação. Dica número 6. Parece um pouco bobinha assim, mas não é. Não fuja do tema. Então a pessoa fala, ai professor, isso eu não vou fazer. Tu pode ter certeza. Se pedir para falar de uma coisa, eu vou falar. Mas eu dou um exemplo para você ver como às vezes a gente, querendo fazer uma coisa boa, acaba fugindo do tema e tendo uma nota mais baixa na redação. Vamos supor que a redação pediu sobre educação básica. Você começa a falar que a educação básica no Brasil está precisando de professores mais competentes e que os professores precisam ter reciclagens frequentemente para ter um melhor ensino. E você parte para um viés que diz que a educação é importante para evitar a violência no futuro. A violência vem porque as pessoas não estudam. Ok, legal. Só que a partir daí você começa a falar que a violência no Brasil está muito alta, que as cadeias estão superlotadas, e começa a fugir um pouco do tema mesmo sem querer. Então quando você for fazer um parênteses assim, a violência é muito influenciada pela educação básica no Brasil, mas faça pequeno. E volte depois para o seu foco. Seu foco é a educação básica, nesse caso. Então é muito importante isso, certo, pessoal? Dica número 7. Seja objetivo. Apesar das pessoas ficarem desesperadas, falando, eu preciso escrever 10, 20, 30, 40 linhas, se você for encher linguiça, que é como a gente chama, você não vai ter uma boa nota. Os corretores são craques em ver quem está enchendo linguiça. Então, por isso que é importante você sempre estar atualizado, você saber sobre o tema, para você poder colocar informações boas e concisas. Fale o máximo possível na menor quantidade possível de palavras. Isso vai fazer a sua redação ter uma nota muito melhor. Dica número 8. Seja diferenciado. Eu já falei aqui no vídeo, isso é muito importante, não só na redação, mas na sua vida. Seja diferenciado, as pessoas não querem o mesmo padrão. Veja no Enem, apenas 0,9% em 2013 atingiram acima de 900 pontos. Ou seja, se você seguir o padrão, se você seguir a manada, seguir o povão, você vai estar entre os 99% que não atingiram os 900 pontos. Então seja diferenciado, seja autêntico, deixe fluir a sua criatividade. É muito importante você ser diferenciado numa redação para você atingir uma boa nota. Dica número 9, também é importante, muita gente comete essa gafe aí, é repetir a mesma palavra. As árvores no Brasil estão sofrendo muito com a poluição, porque as árvores no Brasil, e as árvores. Quando o corretor vê isso, ele já fala, esse aluno não está preparado para ir para a universidade. Ele pensa isso, infelizmente é assim. Então,
troque por sinônimos. Por exemplo, você está falando sobre casamento gay, quando você for citar novamente, coloque, sei lá, matrimônio homossexual. É um sinônimo. Então, para enriquecer a sua redação, são esses pequenos detalhes que são muito importantes também, certo? Então use sinônimos para não repetir a mesma palavra na redação. Dica número 10. Utilize a linguagem formal. Lembre-se que linguagem formal não quer dizer técnica. Linguagem formal é a linguagem correta, a norma padrão, culta da língua portuguesa. O que a gente não pode fazer é colocar VC em vez de você, PQ em vez de porquê, o famoso internetês, né, que está tão presente em nossas vidas que às vezes a gente acaba se confundindo. Ou você está com algum problema, você está com algum problema. Então tome cuidado, sempre use a língua formal. Dica número 11, muito importante, coesão e coerência. Todo corretor que vai ver a sua redação vai ver esse aspecto, coesão e coerência. Coerência, principalmente, você não pode se contradizer, né? Então, uma hora você está falando sobre segurança pública, é muito importante que se invista em segurança pública, que se pague melhor os policiais, e no outro parágrafo você vai falar que tem que cortar as verbas para segurança. Então, isso não tem coerência. Uma hora você falou uma coisa, outra hora você falou outra. E outra, coesão são os elementos que juntam as frases, os períodos, os elementos conectores que a gente chama. Então, mas, entretanto, assim sendo, com isso. Então é muito importante isso. É uma observação aqui, você não pode usar da maneira errada o mas. Por exemplo, tem uma música aí bem conhecida que é a seguinte: foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero. Olha, o cara está falando, foi bonito, foi verdadeiro, mas sincero. Se ele falou mas, ele tem que falar uma coisa que contradiga. Por exemplo, foi mentiroso, mas horrível. Agora, foi bonito, foi verdadeiro e sincero. Portanto, sincero, além de sincero. Entenderam? Então, se você falar Joãozinho é legal, mas você vai falar uma coisa ruim dele. Mas ele fala muito alto. Certo? Agora, se você for falar um novo adjetivo para ele positivo, então Joãozinho é legal e fala muito bem, se comunica bem, é uma pessoa inteligente, correto? Muito importante, então, esses conectores. Coesão na sua redação do Enem vai ser muito avaliada, pode ter certeza disso. Dica número 12. Essa é muito importante também, pessoal. Você estudou várias matérias, muitos tópicos para fazer o teu vestibular, para fazer o teu Enem. Então, na sua redação, aproveite disso, faça isso um aliado para você. Acrescente conhecimento de outras áreas na sua redação. Isso é muito bem avaliado pelos corretores. Qualquer professor vai gostar de ver. Você vai falar, por exemplo, sobre aborto. Se você souber quais são os malefícios que pode ter para a mãe que fizer esse tipo de procedimento, como a mãe vai sofrer depois do aborto. Então, na ciência você estudou isso, na biologia. Então, se você souber, tiver certeza, acrescente conhecimento. Isso é muito importante. Vai preencher muitas linhas sem encher linguiça. Dica número 13. Os professores adoram alusão histórica. Então, se você lembrar de alguma coisa importante, por exemplo, você vai falar sobre a crise política no Brasil atualmente. Se você quiser lembrar da era de Vargas, porque Getúlio Vargas, que governou de 30 a 45 e depois voltou ao poder democraticamente. Então, se você tiver um pouco de conhecimento de história, por exemplo, e quiser colocar na sua redação, é muito bem avaliado também. Alusões históricas, isso aí é um diferencial para a sua redação. Dica número 14. No Enem é muito importante você problematizar o que você está dizendo. E se você problematizar, você tem que resolver. O que não pode é você colocar o primeiro parágrafo dizendo o seguinte: a educação básica no Brasil precisa de uma revolução, pois não temos tecnologia suficiente para ensinar nossos alunos da melhor maneira possível, nossos professores precisam de mais reciclagens durante o ano. Ponto. Legal, você criou um problema. Agora você desenvolve toda a redação e não dá uma solução. Então você tem que dar uma solução, que o governo precisa investir mais no desenvolvimento dos professores, investir nas tecnologias das salas de aula. Então, se você problematizou, você tem que resolver. Isso é muito importante. Dica número 15. Isso é muito legal para quem lê bastante livro, sabe. Use períodos curtos.
Nunca use muita vírgula. Se você fez 3, 4 linhas com 1, 2, 3 vírgulas, use pontos, não tenha medo de usar o ponto. Claro que tem que usar com a gramática correta, né? Mas você terminou uma frase, pode usar o ponto. Não fique com medo de usar muitos pontos. Se você lê um livro, você vê que em pouco tempo você teve muitos pontos. Então é claro que tem que seguir a norma culta, a gramática correta, mas você falou uma coisa, acabou, pode ser ponto. Não precisa ser vírgula porque a frase está pequena. Então utilize períodos curtos. Essa é uma dica muito legal. Dica número 16. Tem a letra legível. Legível não quer dizer bonita. A letra é feia pra caramba. Então, eu até vi alguns vídeos aí na internet interessantes de alguns alunos que tiraram nota 1000 e que leram sua redação na internet. Aí vale a pena vocês conferirem. E percebam que as letras não são bonitas. O que importa é o conteúdo. Então, letra legível não é sinônimo de letra bonita. É importante que a sua letra seja legível, que a pessoa consiga ler. Então não confunda com letra bonita. Se for as duas coisas, melhor ainda. Dica número 17. Estrutura física e parágrafos. A Universidade Federal do Paraná aqui pedia-se e ainda se pede muitas redações até 10 linhas. Aí tem duas opções. Redações até 10 linhas podem ser feitas em um parágrafo ou em 3, com introdução, argumentação e conclusão. No Enem, como são redações maiores normalmente, faça no mínimo 3 parágrafos. Essa é uma dica bem legal também. Faça 3 parágrafos para a sua estrutura física da sua redação ficar de acordo com o que o corretor está esperando. A introdução pequenininha, de 3 a 4 linhas, a argumentação, primeiro parágrafo, a argumentação, segundo parágrafo, conclusão lá de 4 ou 5 linhas, vamos dizer uma redação de 20 linhas. Então faça, outra dica importante na estrutura física, não deixe as linhas sem ser preenchidas. Ah, essa palavra é muito grande, eu vou ter que colocar aqui embaixo. Não, coloque ela e divida a sílaba. Senão até o corretor vai pensar, poxa, essa pessoa não sabe nem dividir em sílabas. É importante você não deixar, porque se você deixar 2 ou 3 linhas semi-preenchidas e no final atingir certinho as 20 linhas, por exemplo, o corretor vai considerar 17 ou 18 linhas. E você vai acabar tendo sua nota rebaixada por causa disso. Então é importante sempre preencher todas as linhas e a estrutura de parágrafos, conforme eu disse. Correto? A não ser que em alguma, como eu disse, quem manda em você é o enunciado. Se o enunciado falar, faça apenas um parágrafo, faça 3, 5, 10 parágrafos, você vai seguir o enunciado. E 18 e última, faça 2 revisões pelo menos na sua redação antes de passar para a folha definitiva. Então leia, cuidado para não fazer chuva de vírgulas no final, que a pessoa vê, está faltando vírgula aqui, faz uma chuva de vírgulas na sua redação. Sempre leia de maneira muito calma, tranquila. As vírgulas são colocadas de maneira instintiva normalmente, mas você tem que seguir todas as normas cultas da gramática aplicada. Então assim, leia 2 ou 3 vezes para você ter certeza do que você está fazendo. O que não pode é você passar para a folha na caneta, na folha definitiva e errar, rasurar. Aí você vai causar uma má impressão para o seu corretor. Beleza, galera? Eu acho que é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado aí de alguma maneira você fazer essa redação. Siga essas dicas, anote no seu cadernão aí todas essas dicas. Veja várias vezes esse vídeo se for preciso. Quem quiser falar comigo aí, pode falar no Face, que é o Thiago Prokopiak. No LinkedIn, se quiserem me adicionar, é o Thiago Prokopiak Monteiro de Almeida. É muito importante esse contato que eu tenho com os meus alunos. Esse material é totalmente gratuito, aí a filmagem é um pouco amadora, que é feita através de um celular. Eu mesmo edito o vídeo, pouquíssimas edições. E para acabar de uma maneira bem legal, bem humorada, e você sair rindo daqui e fazer sua prova bem humorada, de uma maneira bem humorada, é muito importante a gente contar essa piada aí, que é bem legal. E você vai lembrar da piada e vai lembrar de todas as dicas que eu dei, pode ter certeza. Certa vez, numa sala de aula, a professora fez uma pergunta para o Joãozinho. Joãozinho tinha 3 pássaros no galho de uma árvore. 1, 2, 3. Vem um atirador com uma espingarda e acerta em um dos pássaros. Quantos pássaros sobram? Joãozinho, muito inteligente, falou, nenhum, professora. Ela falou, por que, Joãozinho? Ué, porque um foi atingido e os outros 2 voaram por causa do barulho, devido ao barulho da espingarda. Ela falou, bom, Joãozinho, a resposta certa seriam 2, mas eu gosto do seu jeito de pensar. Aí o Joãozinho, aproveitando, falou, professora, posso fazer uma pergunta para a senhora? A professora ficou um pouco tímida, mas falou, tudo bem, Joãozinho, pode fazer. Ele falou o seguinte, professora, tem 3 moças no banco da praça, com sorvete. Uma está chupando, outra lambendo e outra mordendo.
Qual que é a casada, professora? A professora ficou muito constrangida e falou, Joãozinho, eu acho que é que está chupando. Ele falou, não, professora, a casada é que tem aliança no dedo, mas eu gosto do seu jeito de pensar. É isso aí, professor. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Até mais.